Olá, turminha. Olha eu de novo. Tia Lude. Beijo no coração. Saudade de você. Mas vamos para mais uma aula de ciências. O que nós vamos trabalhar agora? Pegue aí seu módulo. Abra aí Ciências na página 19. Nós iremos trabalhar sobre as transformações nos materiais. Eu estou aqui com o meu módulo em mãos, ó. Tá? Vamos trabalhar. Vamos estudar, certo? Então, vocês vão acompanhar comigo aí sobre essas transformações que ocorrem nos materiais, tá? Aqui, a princípio, na página 19, nós temos um exemplo assim, bem simples, para que vocês possam compreender de forma simples e clara como é que acontece essa transformação sem a alteração, sem ocorrer a alteração desse material. Um exemplo claro que nós temos aqui é a transformação da água. A água no estado sólido, que é transformado em cubos de gelo, ele passa por uma outra transformação. Ao derreter, ela passa para um estado líquido, não é isso? Quando a água ela passa por essa transformação, ocorre alguma modificação, alguma alteração na água, ela deixa de ser água? Me diga aí se deixa de ser água. Não deixa de ser água, né? Ela passa de um estado para outro. Porém, a matéria da água é a água, não deixa de ser água de jeito nenhum, tá bom? Seguindo aí na página 20, abra comigo também na página 20, certo? Nós vamos observar aí que essa transformação dos materiais são transformações somente do estado físico do material. Pode ser no tamanho, na aparência, né? São as alterações que ocorrem nessa transformação dos materiais, mas não vão deixar de ser aquele material, ok? Eles podem passar por estados físicos, como por exemplo a água, como eu citei há pouco instante. Então, são essas alterações que ocorrem, né? Essas mudanças, ela não vai alterar na composição daquele material, certo? Aí nós vamos observar o seguinte, ó. Olha o que diz aqui na página 20. A professora Elaine explicando para as crianças, tá? A professora Elaine explicou às crianças que alguns materiais sofrem transformações físicas, pois apesar de alterações em sua forma, tamanho, aparência ou estado físico, esses materiais não mudam sua composição, ou seja, não formam uma nova substância, entende? Então, esses materiais, eles não vão sofrer uma alteração de uma substância para outra. Vamos ver aqui um exemplo? Aqui na página 20 ainda, Otávio faz um experimento. Ele pega um copo com água e coloca uma colher de açúcar. Ele mexe essa água com açúcar. Aí eu pergunto para vocês, será que ocorrerá alguma transformação, alguma alteração nessa água com açúcar? Você pode fazer esse experimento em casa também, tá bom? Você faça esse experimento, depois você vem comprovar comigo de que Otávio ele está correto em suas afirmativas, certo? Ao fazer esse experimento da água com o açúcar, Otávio ele percebeu o seguinte, que colocando essas duas substâncias não vai ocorrer transformação nessas duas substâncias. Quando ele colocou o açúcar na água, vai permanecer água com açúcar, ou açúcar com água, como queira. Será que esse açúcar com água se transformou em suco de uva? Se transformou em café? Não. Por quê? Nós não colocamos outra substância além da água e do açúcar. Então, não ocorreu nenhuma transformação dentre essas substâncias colocadas, tá? Nesses estados físicos aí. Mais embaixo aqui, ó, ocorre também alguns outros exemplos de materiais físicos
que também não sofreram alterações ao serem modificados, tá? Vamos ver aí? Aqui está mostrando uma xícara de porcelana. Obviamente, aqui na imagem está mostrando ela quebrada. Mas anteriormente ela poderia estar inteira, né? A xícara ali toda bonitinha, lindinha, né? Floridinha. E de repente essa xícara ela quebrou. Aí eu pergunto a vocês, será que houve alguma alteração, alguma modificação no material dessa xícara? Ou seja, ela deixou de ser uma xícara de porcelana? Obviamente, não. Aí tem também outros exemplos do bolo, do pão com manteiga. São também alguns exemplos de materiais, né? Ou de transformações físicas, né? De alimentos, ao qual também não sofreram alteração ao ser modificado. Por exemplo, o bolo. Você fez o bolo, ele ficou inteirinho, bonitinho. Mas aí eu vou tirar uma fatia desse bolo para eu comer, porque eu não tomei café ainda, né? Então, vou tirar uma fatia desse bolo para comer. Aí eu pergunto a você, mesmo tirando a fatia desse bolo, ele vai deixar de ser bolo? Será que vai deixar de ser bolo? Não vai deixar de ser bolo. Assim acontece com o pão. Se eu cortar o pão ao meio para passar manteiga, ele não vai deixar de ser pão. Ele vai ser pão com manteiga. Não é isso? Então, essas são uma parte do assunto que nós estamos trabalhando, que fala a respeito das transformações nos materiais, né? Seguindo aí, vamos lá, galerinha. Então, ainda seguindo aí na página 22, nós vamos ver também, a gente falou sobre a transformação física, né? Que ele pode ser transformado, mas não alterada a sua composição, a sua matéria. Só que agora a transformação química. Nessa transformação química já ocorre a alteração da matéria. Por quê? Porque são utilizados diferentes materiais originais que vai dar origem a uma nova composição. Olha um exemplo. Para fazer o bolo, a gente precisa de quê? Ovos, manteiga, leite, açúcar, fermento, o que mais? O sabor do bolo, botar um chocolate, uma laranja, ou fazer um bolo de limão, os sabores. Então, são diferentes materiais que são misturados para dar origem a uma outra composição, né? Ou seja, todos esses ingredientes utilizados para fazer o bolo vai ser transformado numa outra composição, né? Eu não vou dizer que o bolo é ovo, manteiga, leite, fermento, farinha de trigo. Não, o bolo é o bolo. Mas as composições que nós utilizamos para fazer esse bolo, que vai dar origem a esse bolo, nós falamos que é uma transformação química, porque nós utilizamos diferentes materiais originais para dar origem a uma nova composição do alimento, tá? Aí eu falo, essa transformação química, a gente pode desfazer ela? Tem como? A gente misturar vários ingredientes, depois a gente tem que separar eles. Quem é por exemplo, do bolo. Depois que a gente misturou aquela massa toda, foi ao forno, né? Depois de todo pronto, né? Aquela massa do bolo. Tem como a gente desfazer novamente e separar esses materiais? Tem como, gente? Não tem como, né? Então, essa transformação química, ela não se desfaz. Não tem como separar o ovo, não tem como mais separar a farinha de trigo, não tem como mais separar o fermento, o leite, né? A gema do ovo, da clara do ovo, não tem como. Então, essa transformação química, ela acontece quando nós
misturamos vários tipos de materiais de sua origem, né? Que vai dar origem a uma nova composição, ao qual não podem ser desfeitas, ok? Na página 23, mostra ainda que na transformação química nós temos aí exemplos de decomposição e combustão. O que representa a decomposição dessa transformação química? É o apodrecimento. Aí tem um exemplo na página 23 sobre a decomposição, um pão. Esse pão ele está em fase de decomposição. Como é que eu entendo essa decomposição do pão? O pão ele está embolorado com fungos, com bactérias, né? Ao qual ficou muito tempo ali guardadinho dentro do saquinho, abafadinho, e aí ficou todo embolorado, né? Com fungos e bactérias. Então, ocorreu o que nesse pão? O apodrecimento desse pão, que nós chamamos de decomposição, ok? Aí também tem a combustão. O que é a combustão? A combustão é a queima, certo? Pode ser a queima da madeira, que essa queima da madeira vai se transformar em carvão, vai se transformar em fumaça, vai se transformar em cinzas. Então, é chamado de combustão, tá? Que são também transformações químicas, tanto na decomposição, que é o apodrecimento dos alimentos, como na combustão, que é a queima, né? Seja de madeira, seja na transformação do metal. Então, é chamado também de transformação química, ok? Vamos seguir aí mais um pouquinho. Na página 24, galerinha, eu vou colocar lá no cronograma da aula para vocês desenvolverem um experimento bem legal que eu achei aqui interessante e sugestivo, né? Para na sexta-feira vocês malinarem aí um pouquinho em casa, certo? Tem aí na página 24 uma experiência legal para vocês descobrirem como é que acontece a oxidação da matéria. Então, essa oxidação aí, ó, está aí representando, falando na página 25, tá? Essa oxidação é também uma transformação química da matéria, ao qual transforma o metal ou o ferro em ferrugem, né? É chamado de oxidação. Aí diz o seguinte, ó, quando você fizer esse experimento da página 24, você vai perceber que houve uma transformação química, ou seja, o ferro transformou-se em ferrugem. Essa substância que se formou, a ferrugem, pode ser percebida, por exemplo, por meio da cor e da aparência, que são diferentes das do ferro. Então, essa transformação, essa modificação que ocorreu do ferro, né? Essa oxidação que se deu, que foi a ferrugem, ela ocorre através da sua aparência, que é modificada, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, ó, beijo no coração. Tia Lud ama, ó, coração.